Judas Iscariotes, um nome que ressoa na história como o símbolo máximo de traição. Ele era um dos 12 escolhidos, mas que se entregou à corrupção, traindo seu próprio mestre. Mas o que muitos não sabem é que, apesar de ser um dos 12 apóstolos, Judas não foi escolhido de maneira aleatória. Em João 13:18, Jesus disse: "Para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar." Ou seja, desde o princípio, Judas já tinha um destino marcado. Mas será que nessa história toda, Judas teve algum tipo de escolha? Ou será que, de fato, ele já estava predestinado a cumprir esse papel de traidor? Se você quer saber a resposta para essas perguntas, fique conosco até o final desse vídeo e vamos descobrir juntos a verdade sobre essa história. Judas, ou Judas Iscariote, como é mais conhecido, tem uma das histórias mais emblemáticas da história bíblica. Seu nome atravessou séculos carregando o peso da traição. Mas antes de ter seu nome ligado ao sinônimo de deslealdade, o nome Judas era apenas um nome comum entre os judeus. O nome Judas significa louvor, ou aquele que deve ser exaltado. Um nome que deveria estar associado à honra, mas que se tornou um lembrete amargo da mais infame das traições. Judas também carregava o sobrenome de Iscariotes, que indicava sua origem. Judas nasceu na cidade de Queriot, localizada na região da Judéia. Diferente dos outros discípulos, Judas não vinha da Galileia, portanto, ele era conhecido como um forasteiro entre os 12, alguém que carregava uma cultura e uma identidade totalmente diferente dos demais discípulos. Judas foi chamado por Jesus, assim como os outros discípulos, para seguir o Mestre e pregar o Evangelho. No entanto, sua trajetória começou a tomar um rumo diferente. Durante a sua caminhada com Cristo, Judas foi nomeado tesoureiro do grupo. Ele ocupava um cargo de confiança, mas já havia sinais de que sua lealdade estava em outra direção. Em João 12:6, o evangelista nos revela que Judas não era inteiramente fiel aos ensinos de Jesus. Ele era conhecido por seu apego ao dinheiro e por pegar da bolsa do grupo. Mesmo com todo o ensino e a graça que Jesus ofereceu, Judas não estava disposto a abrir mão de seus próprios desejos e interesses. À medida que o ministério de Jesus se intensificava e mais milagres e ensinamentos iam se revelando, os líderes religiosos ficavam cada vez mais incomodados. Eles viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade e ao sistema religioso que haviam construído. Foi nesse momento que Judas, talvez frustrado pelas expectativas que tinha de Jesus como um líder militar, ou talvez corrompido por sua ganância, fez uma aliança com os sacerdotes e os fariseus. Em troca de 30 moedas de prata, Judas ofereceu a traição que levaria Jesus à prisão. Mas ao fazer isso, Judas não sabia o quanto estava cumprindo à risca as Escrituras. Em Salmos 41, e verso 9, já estava profetizado que um amigo íntimo, alguém que comia do mesmo pão, iria traí-lo. E esse era exatamente o papel que Judas estava prestes a cumprir. Ele não era apenas um traidor, ele era a peça-chave no plano divino, destinado a cumprir a profecia de salvação que passava pela cruz de Cristo. No momento em que Judas se entregou aos líderes religiosos, ele não estava ciente de toda a profundidade da sua ação. Ele estava determinado a entregar Jesus, mas talvez ainda acreditando que Jesus seria apenas castigado, maltratado e depois liberado pelos romanos. Judas então trai Jesus com um simples beijo, entregando seu mestre de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Após a prisão de Jesus, Judas não conseguia mais viver com o peso de sua traição. Ele então tenta devolver as 30 moedas de prata, mas não encontrou perdão consigo mesmo. Ele procurou consolo nos sacerdotes, mas foi rejeitado. No final, a culpa e o arrependimento tomaram conta de sua alma, mas ele não soube lidar com isso.
Em um ato desesperado, Judas escolheu tirar a própria vida, sem nunca procurar a verdadeira redenção. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o fim de uma jornada marcada por escolhas erradas. Ele foi escolhido para ser parte do plano divino, mas suas próprias escolhas o afastaram da graça e do perdão de Deus. O nome Judas Iscariotes, que inicialmente refletia uma possível esperança e devoção, acabou por ser o nome de alguém que, apesar de ser escolhido, fez suas próprias escolhas. A história de Judas nos revela uma verdade profunda. Embora a soberania de Deus esteja acima de tudo, as decisões que tomamos ainda são nossas. O destino de Judas estava marcado, mas ele foi quem escolheu o caminho que percorreu. A traição de Judas não foi apenas um momento de fraqueza, foi uma culminação de escolhas que, ao longo do tempo, o levaram a um ponto sem retorno. Ele não foi apenas uma vítima das circunstâncias, mas alguém que permitiu que seu coração se endurecesse. A história de Judas é, acima de tudo, um alerta sobre a gravidade das nossas próprias escolhas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente a sua opinião nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos nos próximos vídeos.